Durante anos, fui eu quem entregava esses presentes, caixas bonitas, objetos bem escolhidos, embrulhados com cuidado, mas carregando dentro deles uma sentença espiritual. Não eram lembranças, eram armadilhas. O mundo espiritual não precisa da sua permissão, só da sua distração. Um simples presente pode se tornar uma corrente invisível, selando pactos que você nunca fez com a boca, mas assinou com as mãos quando aceitou aquele agrado. E foi assim que eu amarrei vidas inteiras, com coisas que pareciam bênçãos, mas eram maldições disfarçadas. Meu nome é Macabu Dossou, tenho 62 anos, nasci no interior de Benin, numa terra onde o espiritual não é teoria, é sobrevivência. Desde os 15 anos vivo na França, mas por 3 décadas minha vida foi dedicada a um único propósito: manipular destinos, selar maldições, aprisionar pessoas por meio de objetos inocentes. Eu não li isso em livro, não vi em documentário. Eu mesmo entregava os presentes, eu mesmo consagrava as lembranças. E o que você vai ouvir agora pode ser exatamente a chave que vai libertar a sua casa de algo que entrou sorrindo, mas ficou para destruir. Antes de continuar com o testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deus está te chamando para romper com o que muitos acham ser apenas lembrança, mas que no mundo espiritual tem peso, tem cheiro e tem dono. Muita gente pensa que só corre perigo se aceitar algo de um bruxo declarado. Mas a verdade é que o mundo espiritual não funciona pela aparência, funciona por autorização. E eu, Macabu, sabia disso muito bem. Por isso, consagrávamos presentes e entregávamos até com um sorriso no rosto, sem dizer uma só palavra sobre o que estava por trás. Não precisa haver vela acesa, sangue derramado ou símbolo visível. Um simples tapete, uma camiseta, uma joia, uma imagem. Se foi consagrada nos rituais certos, ela carrega legalidade para entrar na casa de qualquer pessoa, inclusive na de crentes. E se o dono da casa abrir a porta, ainda que por educação, o portal é selado. Vi casamentos desmoronarem por causa de uma lembrancinha de viagem. Vi crianças adoecerem após ganharem brinquedos carregados. Vi cristãos pararem de orar, de sonhar, de avançar, depois de receberem algo de alguém que eles nem sabiam que estava envolvido com as trevas. Porque nem todo praticante do ocultismo se revela. Muitos operam no silêncio. Alguns ainda vão à igreja, levantam as mãos, citam versículos, mas enquanto isso continuam consagrando objetos e usando presentes como armadilhas camufladas. Se você recebeu algo de alguém e logo depois sua vida virou um caos, sua mente ficou pesada, sua saúde desestabilizou ou sua casa se encheu de brigas, ore. Pergunte ao Espírito Santo: este objeto veio de ti ou veio com outra intenção? E se ele te mostrar, não negocie, retire imediatamente. O inimigo não precisa morar com você. Basta que ele deixe uma peça dele dentro da sua casa para ter direito de entrada sempre que quiser. Durante meu tempo nas trevas, aprendi algo que poucos crentes entendem. O diabo ama tradição. Ele trabalha com gerações, não apenas com indivíduos. Por isso, muitos dos objetos que mais usávamos para manter uma família em cativeiro não vinham de fora, mas de dentro da própria linhagem. Por isso, o primeiro presente que você precisa manter longe da sua casa são medalhões antigos, livros de orações místicas, imagens herdadas da bisavó, espelhos antigos de benzedeira, ferramentas maçônicas que pertenciam ao avô, correntes de família, terços, relicários e até mobília. Tudo isso pode carregar vínculos espirituais que nunca foram quebrados. Objetos que pertenciam a pessoas que fizeram pactos, participaram de rituais ou viveram em aliança com forças ocultas continuam carregando aquela aliança, mesmo depois da morte. E sabe o pior? Muitos cristãos recebem esses itens como lembrança de família e os colocam em lugares de honra dentro de casa.
Eu mesmo vi famílias vivendo sob maldições pesadas por anos e ninguém entendia o motivo. Até que um dia, o Espírito Santo revelou: o problema não estava nas atitudes, mas no armário da sala. Lá bem guardado, estava o diário da avó que era rezadeira, com orações misturadas a encantamentos antigos. Não se trata de superstição. É um princípio espiritual. O que pertenceu a alguém que servia outros deuses pode ser uma extensão daquele altar. E ao manter esse objeto em casa, a pessoa sem querer mantém aquele altar erguido. A Bíblia é clara: não toquem no que é impuro e eu os receberei. 2 Coríntios 6:17. Herança espiritual impura precisa ser quebrada. E isso começa com a remoção dos símbolos e objetos que a representam. Lembre-se, mesmo que você esteja em Cristo e já tenha renunciado verbalmente o passado da sua família, se certos itens permanecem na sua casa, eles funcionam como pontos de apoio espiritual. É como deixar a porta aberta depois de expulsar o ladrão. Se você herdou algo e não tem certeza da origem, ore. Pergunte ao Espírito Santo: isso me conecta à luz ou à escuridão? E se a resposta vier com peso no coração, não discuta. Remova, porque manter o que é maldito esperando bênção é o mesmo que plantar veneno e esperar flores. Algumas maldições entram pela porta da frente, em forma de herança, e se instalam porque ninguém questiona o que foi passado adiante. Só que nem tudo chega pelas mãos da família. Às vezes, o que compromete sua paz vem das mãos de alguém bem próximo, ou até de um estranho. E o seu espírito sente na hora. Esse é o segundo presente perigoso. Nem todo presente vem com laço visível. Alguns vêm com nó na alma. É aquele objeto que você recebe e, sem entender por quê, algo dentro de você se fecha. Você tenta gostar, tenta guardar, mas seu espírito não encontra descanso. Durante minha caminhada nas trevas, aprendi a confiar mais na reação espiritual do que nas palavras. Porque o corpo pode sorrir, mas o espírito denuncia. Entregávamos objetos consagrados e, em muitos casos, a pessoa começava a sentir peso no ambiente, náusea sem motivo, ansiedade sem explicação. Aquilo era uma resposta espiritual imediata à contaminação presente naquele objeto. E o mais assustador, em muitos casos, quem recebia ignorava o sinal, seguia dizendo: isso é coisa da minha cabeça. Mas não era a cabeça, era o Espírito Santo gritando em silêncio. Se você já recebeu algo e depois disso passou a ter crises emocionais, pensamentos confusos, insônia repentina, peso na mente ou nas costas, preste atenção. Esse pode ter sido o momento em que um portal espiritual foi ativado na sua casa, através de algo pequeno, aparentemente inofensivo, mas altamente carregado. Um simples colar, um livro, uma imagem, uma peça de roupa. O inimigo é mestre em camuflagem, e quando o presente é aceito, ele ganha direito. Direito de perturbar, direito de permanecer, direito de tocar em áreas da sua vida que antes estavam protegidas. A palavra diz em Provérbios 14:16, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o insensato é imprudente e age sem temor. Se há inquietação no seu espírito, isso é amor de Deus tentando te alertar. Obedeça antes que a perturbação vire tormento. Não se prenda ao valor sentimental ou material. Se algo roubou sua paz, devolva, destrua ou remova. Porque não vale a pena manter na estante algo que está envenenando o ambiente espiritual da sua casa. Antes de continuar, quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado. Se já passou por momentos onde parecia que suas orações batiam em um muro invisível, saiba que isso não é coincidência. O mundo espiritual é real e muitas vezes estamos sendo atacados sem perceber. Existem forças que operam contra aqueles que tentam se aproximar de Deus, e o inimigo faz de tudo para que seu jejum não tenha efeito. É por isso que indico o e-book sobre o poder do jejum e da oração.
Esse material vai te mostrar como fortalecer sua fé, como identificar ataques espirituais e, mais importante, como se proteger contra eles. Ele está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra a verdade. O link está no primeiro comentário. Se o segundo presente denunciava sua contaminação pelo incômodo espiritual, o próximo é ainda mais traiçoeiro, porque ele se esconde atrás de sorrisos, abraços e intenções aparentemente puras. E foi exatamente com esse tipo de presente que eu mais aprisionei vidas. O terceiro presente perigoso são presentes dados com inveja, ciúme ou intenção disfarçada. A inveja não precisa de feitiço, ela carrega seu próprio veneno. E quando alguém te entrega um presente com o coração contaminado, o objeto em si se torna um canal, um ponto de contato para destruição emocional, financeira ou espiritual. Eu mesmo, quando ainda atuava no ocultismo, consagrei vestidos, sapatos, utensílios de cozinha, livros e perfumes. Não havia nenhum ritual externo. Tudo era feito com palavras sutis, que ela nunca encontre paz ao usar isso. E funcionava. A mulher começava a ter crises, desânimo e desconfiança no casamento. O objeto parecia inofensivo, mas carregava uma sentença. A Bíblia nos diz que maldição sem causa não encontra repouso. Provérbios 26:2. Mas quando a causa é dada por meio da aceitação de um presente mal intencionado, ela encontra lugar para agir. E ali começa o processo. Relacionamentos quebram, negócios travam, saúde enfraquece, sono desaparece. Muitas vezes, quem te entrega algo com inveja não parece seu inimigo. Pode ser aquela amiga próxima, um parente sorridente, alguém que te admira. Mas a verdade é que no mundo espiritual, a inveja é como uma oração invertida, é um desejo constante para que algo em você falhe. E quando esse desejo é depositado sobre um presente, aquele objeto vira um transmissor, um elo invisível entre o que foi desejado e o que começa a se manifestar. Já vi mulheres receberem um colar bonito e, a partir daquele dia, sentirem náuseas toda vez que o usavam. Vi homens ganharem relógios caros e começarem a falhar financeiramente logo depois, porque o problema não era o objeto em si, mas o espírito que foi liberado junto com ele. Se você ganhou algo e, após isso, notou peso, crise ou confusão, ore. Pergunte ao Espírito Santo, esse presente foi carregado com o quê? E se ele te mostrar que há contaminação emocional ou espiritual por trás, não pense duas vezes. Tire da sua casa, quebre, desfaça, corte o laço. Lembre-se, nem todo presente é sinal de afeto. Às vezes é só um pacto disfarçado. Presentes contaminados por inveja são como flechas silenciosas. Você não vê de onde vieram, mas sente o impacto. E o inimigo não precisa insistir se foi você quem abriu a porta. Mas há outro tipo de presente ainda mais comum e mais ignorado, porque vem carregado de sentimento, memória e dor. Esse é o quarto presente perigoso, que são presentes de recordações de traumas, relacionamentos quebrados ou abusos, a objetos que não foram dados por pessoas más, mas ainda assim mantém sua alma presa. E esse tipo de prisão é mais sutil, mais emocional, mais difícil de identificar, justamente porque você acha que está apenas se apegando ao passado, mas na verdade está alimentando a ferida que deveria ter cicatrizado. Vi muitas pessoas resistirem à libertação, não por causa de pactos ativos, mas por causa de lembranças mantidas em forma de objetos. Um anel de noivado de alguém que te traiu. Um perfume que te faz lembrar do ex que te humilhou. Uma carta escrita no tempo em que você vivia nas trevas. Uma camisa dada por alguém que te abusou emocionalmente. Esses objetos funcionam como âncoras espirituais. Eles mantêm sua alma presa à dor, à vergonha, ao abandono,
E o mundo espiritual se aproveita disso. Espíritos de tormento, depressão, rejeição e medo se instalam onde há brechas emocionais não tratadas. E a maior dessas brechas é justamente o apego sentimental àquilo que Deus já mandou você deixar para trás. Durante minha vida nas trevas, aprendi a identificar quem estava emocionalmente vulnerável. Bastava entregar um presente com carga afetiva, algo simbólico que tocasse no ponto fraco, e o restante acontecia sozinho. A própria pessoa se encarregava de manter o vínculo. Ela guardava, lembrava, chorava, revivia, e com isso, o espírito que queríamos manter por perto permanecia. Muitas mulheres dormem com travesseiros dados por quem as agrediu. Muitos homens guardam fotos de uma paixão que os destruiu. Jovens mantêm objetos da época em que viviam na promiscuidade. Aparentemente é só memória, mas no mundo espiritual é legalidade. Você não pode viver o novo de Deus enquanto continua abraçando os cacos do passado. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Mas para isso, Ele vai pedir que você abra mão daquilo que simboliza a estação anterior. Se tem algo na sua casa que te faz reviver a dor, que paralisa seu espírito, que te faz sentir envergonhado, traído ou enfraquecido, é hora de agir. Não é apenas um objeto, é um elo. O perdão libera o coração, mas a remoção dos símbolos liberta o ambiente. Deixe o passado ser passado e libere sua casa para ser morada de cura e não de lembrança contaminada. Há prisões emocionais que se disfarçam de saudade. E enquanto você insiste em guardar objetos que representam feridas antigas, o inimigo segue plantado ali, como hóspede silencioso. Mas há um outro tipo de presente ainda mais perigoso, aquele que te obriga a ceder valores, negociar princípios ou silenciar convicções. Esse é o quinto presente perigoso, são os que comprometem sua integridade ou valores cristãos. Não são poucos os que caíram não por tentação, mas por gratidão. Aceitaram algo aparentemente generoso, mas em troca foram sutilmente conduzidos a fechar os olhos para o pecado. Quando eu ainda operava no ocultismo, aprendi que o melhor jeito de calar alguém era presenteando. O presente cria um laço, e onde há laço, há dívida emocional. Você quer um exemplo? Uma pessoa te oferece uma viagem paga, tudo incluso, tudo fácil, mas no fundo ela espera que você tolere o estilo de vida dela, que não confronta sua imoralidade, que participe em silêncio de coisas que você reprovaria se estivesse sóbrio espiritualmente. É uma troca invisível. Você aceita a oferta e, em troca, abre mão da sua voz. Vi cristãos entrarem em ambientes de promiscuidade, festas espiritualmente pesadas, negócios corruptos, tudo por causa de um presente que parecia uma bênção. Mas aquilo custou sua autoridade. O inimigo não precisa que você peque diretamente. Basta que você aceite benefícios em troca do seu silêncio. A palavra de Deus é clara. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Você pode até conquistar conforto, status, aceitação, mas se isso exige que você feche os olhos para o que fere a santidade, esse presente é um laço. Durante minha atuação nas trevas, consagramos oportunidades. Criávamos cenários vantajosos, parcerias, contratos, amizades, que vinham com exigência espiritual implícita. Não fale de Jesus aqui. Não mencione o que você crê. Apenas aproveite. E muitos, infelizmente, aceitaram. Outros aceitaram dinheiro para calar a verdade. Presentes luxuosos para encobrir traições. Promoções profissionais em troca de conivência com injustiças. Tudo isso, aos olhos do mundo, parece evolução. Mas no céu é quebra de aliança. O apóstolo Pedro escreveu: sede santos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15.
Isso significa que até aquilo que você aceita como presente pode revelar a quem você realmente serve. Se alguém te oferece algo e, no fundo, isso exige que você esconda sua luz, negue sua fé ou diminua sua integridade, recuse, ainda que doa, ainda que pareça perda. Porque preservar sua comunhão com Deus vale mais do que qualquer vantagem terrena. A honra que vem de Deus não exige silêncio diante do pecado. E o presente que vem do céu nunca vai pedir que você oculte a verdade. O presente que te força a negar sua fé é, na verdade, um suborno espiritual. Mas há ainda um tipo final de presente que destrói silenciosamente. E o mais triste é que, muitas vezes, quem o recebe nem sabe sua verdadeira origem. Estou falando do sexto presente perigoso, aquele que foi comprado ou adquirido com o que Deus abomina. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas não entende por que tudo o que recebe se transforma em peso. Ganham roupas, carros, joias, dinheiro, e ao invés de alegria, o que vem é contenda, divisão, doenças. E o motivo muitas vezes está na origem. Eu, Macabu Dossou, participei de muitos rituais onde consagrávamos não só objetos físicos, mas também o dinheiro com que eles seriam comprados. Era comum que envolvêssemos adultos em corrupção, traição conjugal, tráfico de influência, até mesmo roubo e prostituição. Tudo isso produzia recursos, e com esses recursos se compravam presentes. Sim, muitos dos bens que vi serem dados carregavam sangue, injustiça e pecado. Imagine alguém te dar um relógio comprado com dinheiro de tráfico, ou uma pulseira que foi presente de adultério, ou ainda um carro dado por alguém que vive de enganar os outros. Você pode não saber da história, mas o mundo espiritual sabe. E quando você aceita esse presente, você entra em acordo com aquilo que o financiou. A Bíblia é explícita. Aquele que é ganancioso por lucro desonesto perturba a sua casa. Provérbios 15, 27. Não é apenas quem rouba que é afetado. É quem participa, mesmo sem agir diretamente por meio da aceitação. Lembro de um homem que recebeu uma grande oferta em dinheiro para abrir seu ministério. Era muito, era tentador, mas o Espírito Santo falou com ele em sonho. Esse dinheiro foi oferecido num altar pagão. Ele recusou. E poucos meses depois, veio à tona o escândalo de corrupção ligado ao doador. Se ele tivesse aceitado, tudo que Deus estava construindo na vida dele teria sido corrompido pela raiz. No mundo espiritual, tudo tem cheiro, oferta tem cheiro, intenção tem som e presente tem marca. O que não vem de mãos limpas não traz bênção. Se você já aceitou algo e depois descobriu que aquilo foi comprado com dinheiro ilícito, adultério, prostituição, corrupção, tráfico, roubo, pacto, não hesite. Desfaça-se disso. Ore, peça direção, mas não mantenha esse elo com o pecado dentro da sua casa. A prosperidade verdadeira começa pela integridade, e a unção só flui onde há santidade desde a raiz até a superfície. De que vale um presente que te aproxima do inferno, quando Deus está pronto para te dar algo eterno, puro e sem sombra de maldição? Agora que você conheceu os 6 presentes que carregam veneno espiritual oculto, pode estar se perguntando, mas por que ninguém fala sobre isso? A resposta é simples e assustadora, porque existe uma cegueira espiritual espalhada até dentro da igreja. Durante os 20 anos em que servi às trevas, eu vi algo que me marcou profundamente. A maioria dos cristãos que eu atacava não estava presa por feitiço direto, mas por ignorância. Eles não sabiam que estavam sendo destruídos por aquilo que aceitaram com o coração aberto. Não tinham ideia de que objetos podiam carregar maldições. E essa falta de discernimento era exatamente a brecha que eu precisava. O que ninguém te conta, ou o que muitos evitam te contar, é que o mundo espiritual se move por leis. Não basta ser crente, não basta cantar louvor, não basta frequentar um templo. Se você dá legalidade,
o inimigo entra. E essa legalidade pode vir disfarçada de lembrança, herança, mimo, homenagem ou até mesmo de ajuda. Eu mesmo vi famílias desmoronarem por causa de um tapete vindo da Índia, consagrado antes de ser enviado como presente de aniversário. Vi ministérios se calarem porque receberam doações de pessoas envolvidas com magia. Vi jovens perderem o ânimo espiritual depois de usarem camisetas ou colares que pareciam estilo, mas carregavam simbologia de rituais que nem mesmo eles conheciam. E o mais triste, vi líderes espirituais dizendo que tudo é paranoia, que Jesus já venceu, que não precisamos nos preocupar com objetos. Sim, Jesus venceu. Mas se você ignora os alertas do Espírito Santo e traz para dentro da sua casa aquilo que ele mandou evitar, você está caminhando com fogo no colo, achando que não vai se queimar. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Isso inclui o que você guarda, o que você honra, o que você recebe. Porque no mundo espiritual, um objeto pode funcionar como uma senha, uma assinatura, uma chave de acesso. E se você não pedir que Deus abra os seus olhos, você pode estar alimentando o inimigo sem perceber. Foi por isso que muitos que me procuraram para a libertação só conseguiram romper depois que limparam suas casas. Tiraram fotos de ex, queimaram objetos de pactos antigos, destruíram colares recebidos de pessoas mal intencionadas. E foi só depois disso que a opressão foi embora. Quer saber por que tantos crentes vivem cansados, travados, deprimidos, sem avanço? Porque continuam presos a coisas que Deus já mandou remover. E ninguém teve coragem de contar. Mas agora você sabe. E uma vez que os olhos se abrem, você nunca mais vai olhar para os objetos da mesma forma. No mundo físico, um presente pode ser só uma lembrança, mas no mundo espiritual, ele pode ser um canal, uma ponte, uma permissão legal para que demônios entrem, operem e se estabeleçam. E essa realidade é ignorada por milhares de cristãos que acreditam ingenuamente que objetos são apenas matéria. Mas no ocultismo, nós sabíamos o contrário. Itens consagrados eram usados como pontos de acesso. Objetos entregues com a intenção de selar a presença de entidades específicas em casas, corpos ou ambientes. A estratégia era simples. Se a pessoa aceitar, o espírito tem o direito de ficar. E a legalidade está justamente no ato de receber. A Bíblia fala sobre isso com clareza. Em Deuteronômio 7:26, Deus ordena: não introduzas, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Ou seja, se algo é maldito e você traz para dentro, você passa a compartilhar do juízo que está sobre aquilo. O problema é que muitos recebem sem saber, e como já ensinei antes, no mundo espiritual, ignorância não é inocência, é brecha. Espíritos não operam por compaixão, operam por direito. E se há um objeto consagrado dentro da sua casa, ele funciona como um portal legal, um ponto de contato ativo entre aquele ambiente e o mundo das trevas. Vi isso muitas vezes. Uma família inteira oprimida, pai com depressão, mãe com insônia, filhos rebeldes. Nada físico explicava, mas quando começamos a orar, o Espírito Santo mostrou. Um espelho antigo, herdado da avó, estava carregado de consagrações feitas há décadas. Retiraram o objeto, queimaram, oraram. E a atmosfera espiritual da casa mudou. O objeto em si não é o problema. É o que foi feito sobre ele. É o Espírito que o acompanha. É a autorização invisível que ele carrega. Por isso, não é exagero quando Paulo fala em não tocar nas coisas impuras, 1 Coríntios 6,17. Não é paranoia, é proteção espiritual. Você pode estar jejuando e orando, mas se tem um portal dentro de casa, a batalha não cessa. É como tentar secar o chão com a torneira aberta. A boa notícia, você tem autoridade em Cristo para fechar esses acessos, mas a primeira parte é identificar.
Pergunte ao Espírito Santo: existe algum objeto aqui que precisa sair? Ele vai mostrar. E quando você obedece, a libertação começa. Objetos são mais do que coisas. São carregadores de presença. E sua casa deve ser morada do Espírito Santo, não depósito de acordos invisíveis. Agora que você entende como um objeto pode se tornar um canal legal para forças das trevas, talvez ainda pense, mas será que isso realmente acontece? Eu não vou te contar o que ouvi. Vou te contar o que eu vi, o que eu fiz, porque no ocultismo os presentes eram uma arma. E é isso que você vai entender agora. Durante os anos em que servi às trevas, os presentes consagrados foram uma das ferramentas mais eficazes para abrir portas espirituais nas casas e vidas das pessoas. E o mais assustador, funcionavam quase sempre. Não era preciso forçar nada, bastava entregar o objeto certo, com a consagração certa, e deixar que a pessoa o colocasse dentro de casa. Lembro-me claramente de uma mulher que estava crescendo no ministério. Estava firme em oração, ativa na igreja, cheia de promessas. Mas ela tinha uma amiga de infância, uma mulher profundamente invejosa, envolvida em práticas espirituais duvidosas. Essa amiga me procurou. Pediu algo simples, um presente que parecesse especial, mas que carregasse a missão de apagar o brilho da outra. Fizemos um colar, nada chamativo, elegante, discreto e espiritualmente contaminado. Foi entregue com carinho, junto de uma carta que dizia: "Você é como uma joia rara, nunca mude." Ela recebeu com gratidão. Usou no culto da mesma semana, e a partir daquele dia começou a ter insônia, secura espiritual, brigas dentro da igreja. Em poucos meses estava afastada, ferida e com a alma quebrada. Você acha que foi coincidência? Eu sei que não foi. Outro caso foi de um casal cristão. Eles haviam comprado móveis antigos para decorar a casa nova. Uma mesa de madeira maciça, estilo europeu. Mas o que eles não sabiam é que aquela mesa vinha de uma casa onde se realizavam rituais de invocação. Eu mesmo havia participado de sessões naquele lugar. Quando os móveis foram vendidos, os objetos não foram limpos, apenas transportados. Depois da mudança, começaram os conflitos conjugais. O marido começou a ter crises de raiva, a esposa entrou em depressão, e tudo o que os médicos diziam era: é só estresse. Mas no mundo espiritual, aquilo era opressão ativa, sustentada pela presença de uma peça que pertencia a outro altar. Esses são apenas 2 exemplos entre muitos. Vi crianças adoecerem após ganharem brinquedos de parentes envolvidos no ocultismo. Vi negócios quebrarem após um presente de inauguração, dado por alguém que queria ver a queda. Vi homens se afundarem em vícios depois de aceitarem bebidas abençoadas em reuniões aparentemente inofensivas, porque o inferno não se move com gritaria. Ele opera com estratégia. E você precisa entender, o inimigo trabalha em silêncio, mas Deus revela em voz alta para quem quer ouvir. O que entra na sua casa importa. O que você aceita importa. E cada presente pode ser uma semente de vida ou de destruição. Você viu o que esses presentes causaram. Não eram feitiços óbvios, eram gestos disfarçados de amor, amizade e honra. E é justamente aí que mora o perigo. Nem toda bondade é pura. Às vezes, o presente não vem para agradar, vem para prender. Durante meus anos nas trevas, descobri uma tática infalível. O presente entregue com amor é o mais difícil de ser rejeitado. Por isso, os objetos mais perigosos eram embrulhados com afeto. Eles não pareciam ameaça, pareciam carinho. E quando a vítima os recebia com gratidão, ela mesma abria a porta para a destruição. Lembro de uma mulher cristã muito respeitada,
que tinha uma filha rebelde, envolvida com práticas espirituais perigosas. A mãe, em sua bondade, tentava manter vínculo com a filha, mesmo sabendo de suas alianças erradas. No aniversário da mãe, a filha apareceu com um quadro pintado à mão. Algo bonito, parecia especial. A mãe chorou, pendurou o presente na parede da sala. E naquela mesma semana começou a ouvir vozes. Vozes que ninguém mais ouvia. A oração parou de fluir. A casa ficou pesada. Aquilo não era só um presente. Era uma entrega espiritual. Outro caso que me marcou foi o de um pastor que recebeu uma caneta de gratidão de um falso amigo. Essa caneta havia sido consagrada num ritual com um único objetivo: bloquear revelação espiritual. E o que aconteceu? O pastor passou a pregar com confusão, esquecia trechos bíblicos, perdia a autoridade. Ninguém via o elo, mas eu sabia. Aquela caneta de honra era uma chave de opressão. Porque, veja bem, o inferno não entrega maldição com cara de maldição. Ele usa linguagem emocional, afetiva, emocional. Usa palavras como: lembre-se de mim, você é especial, quero te ver feliz. Tudo isso cria um laço. E onde há laço sem discernimento, há espaço para controle. Não é exagero, é real. Você pode estar usando hoje algo que foi entregue com um sorriso, mas carregava uma sentença oculta, e o diabo só precisa disso, uma permissão embalada em afeto. Quantas vezes você guardou algo só porque alguém te deu com amor? Quantas vezes você sentiu algo estranho sobre um presente, mas não quis parecer ingrato? Esse é o campo ideal da manipulação espiritual. O medo de parecer rude se torna a porta aberta para a escravidão invisível. A palavra diz: acautelai-vos dos homens. Mateus 10:17. Isso não significa viver com paranoia, mas com discernimento. Nem todo abraço é proteção. Nem todo presente é puro. Nem toda intenção é santa. Se algo foi entregue a você e desde então a sua vida travou, sua paz sumiu ou seu espírito ficou confuso, questione. Ore, peça revelação, e se Deus mostrar, obedeça. Porque muitas vezes o que parece afeto é só disfarce de prisão. O inimigo é mestre em disfarces. Ele esconde correntes em palavras bonitas. Mas quando a verdade chega, quando o Espírito Santo revela, não há mais desculpas. E é aqui que muitos erram. Acham que, por não saberem, estão livres das consequências. Mas no mundo espiritual, ignorância não isenta, só atrasa a libertação. Muitos dos objetos que te prendem hoje talvez tenham sido recebidos com o coração limpo. Você não sabia o que estava por trás, não tinha discernimento, não tinha revelação, e é por isso que a culpa não é sua. Mas agora você sabe. E no momento em que a verdade chega, você entra em outro território espiritual. Porque Deus não revela para te condenar. Ele revela para te libertar. E uma vez que a luz acende, você não pode fingir que ainda vive no escuro. Não dá mais para dizer: ah, mas foi minha avó que me deu, ou eu ganhei com carinho. Porque carinho não quebra princípio. Emoção não anula legalidade espiritual. Vi muitas pessoas lutando por anos em áreas específicas da vida. Casamento, saúde, ministério, finanças, sem nunca entender o que travava. E quando Deus finalmente mostrava, é aquele objeto, aquela aliança, aquela imagem antiga. A decisão precisava ser tomada na hora. Alguns obedeceram e viram a paz voltar no mesmo dia. Outros hesitaram e seguiram presos. Por quê? Porque sabiam, mas não agiram. A palavra diz: quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. E sim, isso se aplica também à guerra espiritual. Se Deus te mostra algo que precisa ser removido, destruído ou queimado, e você ignora, você dá permissão para que o inimigo continue operando. Não é sobre medo,
é sobre posicionamento. Você não precisa entender tudo, basta obedecer. A batalha não é vencida com explicação, é vencida com fé e ação. E a sua fé, hoje, precisa se manifestar em decisão. Talvez envolva cortar laços, desfazer-se de algo sentimental, desfazer um presente dado por alguém próximo. Pode doer, mas vai curar. Você não escolheu a guerra que entrou. Mas agora, Deus está te dando armas para vencê-la. E se você carrega a verdade, você carrega também a responsabilidade de fazer algo com ela. A libertação sempre começa com uma escolha. Hoje é o dia de dizer: chega. Chega de ser prisioneiro de objetos, memórias ou alianças que Deus já rompeu na cruz. Agora é sua vez de romper aqui na terra. Muita gente, ao ouvir esse tipo de testemunho, se levanta na carne, começa a jogar tudo fora sem direção, agindo no impulso do medo, não da revelação. Mas guerra espiritual não se vence com desespero, se vence com discernimento. É o Espírito Santo quem revela o que precisa sair. A primeira chave é a oração sincera. Não uma oração decorada, mas uma conversa honesta com Deus. Senhor, se existe algo aqui dentro da minha casa, do meu guarda-roupa, das minhas gavetas, que não te agrada, me mostra. Eu estou pronto para obedecer. Essa oração, se feita com verdade, nunca volta vazia. Vi pessoas que oraram assim e, no mesmo dia, tiveram sonhos mostrando o que precisavam remover. Outras, ao entrarem em determinados cômodos, sentiram calafrios, tonturas ou opressão. Era o Espírito de Deus dizendo: algo aqui está errado. Outros ainda começaram a ler a palavra. E versículos como Deuteronômio 7:26 ou Atos 19:19 queimaram no coração. Em Atos, novos convertidos trouxeram todos os seus objetos contaminados, livros, pergaminhos, imagens, e queimaram publicamente. Foi ali que a libertação começou. Você pode fazer isso também. Pegue um caderno. Ore, peça direção e comece a anotar o que o Espírito Santo te mostrar. Presentes recebidos de pessoas envolvidas no ocultismo, heranças com histórico de idolatria, objetos que te causam inquietação sem motivo, roupas, quadros, livros ou lembranças que te ligam ao pecado, à dor, à velha vida. Se houver dúvida sobre um item, ore especificamente sobre ele. Pergunte: Senhor, isso te glorifica ou te entristece? Você vai sentir a resposta no Espírito. Não é superstição, é discernimento. Outra chave importante: observe os frutos. O que aconteceu depois que esse objeto chegou à sua vida? A paz aumentou ou diminuiu? A oração fluiu ou secou? Sua família melhorou ou começou a desabar? O Espírito Santo nunca habita em meio à confusão. Onde há confusão constante, pode haver uma legalidade oculta. Você não precisa agir com medo, mas com autoridade. Lembre-se, você não está sozinho. Quem te mostra também te fortalece. O Espírito Santo não expõe para humilhar. Ele revela para curar. Mas a cura exige entrega. Você pode não ter poder para mudar o passado, mas tem autoridade para limpar o seu presente. E tudo começa com uma pergunta: o que é que ainda está dentro da minha casa, que Deus nunca mandou eu guardar? Discernir já é metade da batalha, mas saber o que precisa sair e continuar mantendo por pena, nostalgia ou indecisão, é como descobrir que há veneno no copo e, mesmo assim, continuar bebendo. Muitos oram por anos pedindo libertação, jejuam, clamam, fazem campanhas, mas continuam cercados por objetos que são legalidade pura para o inimigo. É como orar pela chuva, mas deixar o guarda-chuva aberto. O céu responde, mas você continua seco, não por falta de resposta, mas por falta de ação prática. A primeira coisa que eu fazia no ocultismo era garantir que a pessoa aceitasse o objeto consagrado. Não precisava mais do que isso. Se ela a aceitasse, se ela colocasse dentro da casa dela, do corpo dela, do ambiente dela, o trabalho estava feito. Porque ali
Havia um ponto de contato, um vínculo, e enquanto o objeto permanecesse, o espírito ligado a ele também permanecia. Lembro de um jovem que queria se libertar de um vício. Ele orava, pedia ajuda, mas nada mudava. Até que o Espírito Santo revelou. No fundo da gaveta, ele ainda guardava um colar dado por uma ex que o havia levado para o ocultismo. Quando ele se desfez daquilo, e não só jogou fora, mas destruiu, orou, renunciou, a libertação veio como uma avalanche. Foi visível. A Bíblia mostra isso com clareza em Atos 19:19, onde os que haviam praticado o ocultismo trouxeram seus livros e queimaram publicamente. Eles não doaram, não venderam, não guardaram como lembrança, eles eliminaram, porque sabiam, enquanto o símbolo permanecer, o espírito permanece. É por isso que tanta gente sente a presença de Deus em cultos, mas em casa vive oprimida, porque a casa ainda carrega contratos que o céu já cancelou, mas a pessoa continua guardando. Libertação não acontece só no altar. Acontece no lixo da sua casa, na gaveta onde você guarda cartas do passado, na estante onde está aquele quadro que você nunca teve coragem de tirar, na caixinha onde ainda tem aquela aliança, aquele livro, aquela roupa de uma época que Deus já te libertou, mas que o objeto insiste em te lembrar. Hoje, o Espírito Santo te chama a agir. O que ele te revelou não é para discussão, é para obediência. Se você deseja libertação, prepare-se para remover, separar, romper. Não há como manter o santo e o profano no mesmo ambiente. Libertação verdadeira exige ruptura total. Você precisa dizer com ações: isso aqui não tem mais espaço na minha casa, na minha alma, na minha história. E quando você faz isso, o céu se move e o inferno recua. Você já entendeu que libertação não começa com palavras, mas com atitudes. Só que muitos ainda tropeçam aqui, querem orar por libertação, sem primeiro fechar as portas que mantêm o inimigo dentro. Imagine um soldado indo para a guerra, mas cercado de bombas, cordas amarradas aos pés e o inimigo escondido dentro da própria base. Por mais que ele lute, o ambiente está contra ele. É exatamente assim que muitos cristãos vivem. Querem vitória espiritual, mas o próprio campo onde guerreiam está comprometido. Vi isso inúmeras vezes quando atuava no ocultismo. Pessoas que oravam com fervor, jejuavam com disciplina, mas mantinham em casa objetos contaminados. Era como tentar expulsar um ladrão, mas deixar as janelas abertas. Ele saía por um lado e voltava pelo outro. E a culpa, muitas vezes, recaía sobre Deus. Por que ainda não fui liberto? Quando, na verdade, a libertação já estava decretada. O que faltava era limpeza. Libertação não é apenas expulsar um demônio. É remover a legalidade dele. E objetos espiritualmente carregados, presentes, heranças, lembranças, adornos, livros, roupas, são exatamente isso. Legalidades. Enquanto estiverem ali, o inimigo tem direito de operação, e a oração se torna resistência, mas não expulsão. Já vi casos em que a oração só funcionou quando a pessoa agiu. Uma jovem sofria com perturbações noturnas, orou, jejuou, fez campanhas, mas nada mudou. Até que um dia o Espírito Santo mostrou. Havia um colar na cabeceira da cama, presente de um ex envolvido em práticas espirituais obscuras. No dia em que ela o destruiu, o tormento cessou. Nenhuma oração anterior havia sido em vão, mas o campo de batalha estava comprometido. Você pode ter autoridade, mas se o terreno ainda pertence ao inimigo, sua voz será limitada. É por isso que, na Bíblia, vemos tantas ordens de purificar o acampamento, remover o ídolo, destruir o altar pagão. Não se trata de superstição, é estratégia espiritual. Deus não divide espaço com trevas. E se você quer libertação completa, precisa limpar o solo da sua casa. Antes de orar com fervor, pergunte:
O que ainda está aqui que não deveria estar? Porque toda oração feita em um ambiente consagrado será reforçada, mas toda oração feita em um campo contaminado será bloqueada. Você não precisa ter medo, mas precisa ter zelo. Fé sem obediência é discurso, fé com ação é guerra vencida. Hoje, antes de dobrar os joelhos, abra os olhos espirituais. O campo precisa estar limpo para que o céu libere poder sem restrição. Depois de limpar o campo de batalha, vem a dúvida que trava muitos. Mas o que eu faço com esses objetos? Não basta esconder, não basta doar. A primeira coisa que você precisa entender é simples e absoluta. Não se trata de superstição. Trata-se de santidade. O que foi contaminado no mundo espiritual não pode permanecer como decoração, lembrança ou herança emocional. Precisa ser tratado com a mesma seriedade que Deus trata o pecado, com separação radical. A Bíblia nos dá um padrão claro. Em Deuteronômio 7, 25 e 26, Deus ordena que os objetos de idolatria fossem queimados, destruídos. Ele não disse, guarde para vender depois, ou doe para quem não sabe. Não, ele disse, não introduzas coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Isso é firme, mas é justo, porque quem entende o peso espiritual que esses objetos carregam, nunca mais vai tratá-los com leveza. Então o que fazer? Primeiro, remova imediatamente. Não espere outro culto, outro aviso, outro ataque para agir. O Espírito Santo te revelou, tire. Mesmo que pareça inofensivo, mesmo que venha com história bonita, mesmo que tenha valor material. Se o valor espiritual é negativo, o preço da permanência é muito mais alto do que a perda física. Segundo, desfaça-se de forma definitiva. Queime o que for possível. Quebre, corte, enterre se necessário, mas não devolva. Não passe adiante. O que contaminou sua casa não deve contaminar outra. Terceiro, ore com autoridade. Uma vez removido, ore no local onde o objeto estava. Declare a libertação do ambiente. Clame o sangue de Jesus sobre aquele espaço. Que toda legalidade seja quebrada, que toda presença maligna perca seu ponto de apoio e que o Espírito Santo tome posse total daquele território. Quarto, consagre de novo. Dedique sua casa ao Senhor. Ore em voz alta. Ungido ou não com óleo, o importante é a fé e a palavra. Consagre suas gavetas, suas roupas, seus móveis, seus quartos, suas paredes. Você está dizendo em espírito, aqui só o Espírito de Deus habita, nenhum outro espírito tem direito aqui. Vi pessoas que tentaram apenas esconder os objetos. Colocaram numa caixa, guardaram no sótão, mudaram de cômodo. E os ataques continuaram. Porque o problema não é onde o objeto está, é o fato de ele ainda estar. E enquanto ele permanecer, o portal continua aberto. Hoje você tem a chave para fechar essas portas de vez. Não deixe nada que veio do altar do inferno sobreviver na sua casa mais um dia sequer. Se for preciso chorar, chore, mas remova. Se for preciso abrir mão de algo valioso, abra, porque o preço da sua paz vale muito mais. Se em algum momento deste testemunho o Espírito Santo trouxe à sua memória um objeto, uma lembrança, uma herança ou um presente, não ignore. Essa não é uma voz qualquer. É o próprio Deus te chamando para um realinhamento espiritual. Libertação exige coragem, e coragem às vezes dói. Mas a dor de romper hoje é pequena comparada à dor de viver anos travado espiritualmente por causa de algo que nunca deveria estar dentro da sua casa. Se você precisa chorar, chore. Se precisa abrir mão de algo sentimental, abra. Mas obedeça, porque quando você age pela fé, o céu responde com libertação. E se esse testemunho falou com você, se o Espírito Santo te ensinou algo, te alertou ou te fortaleceu, saiba que você pode nos ajudar a continuar.
Este canal só alcança milhares de vidas, porque pessoas como você decidem semear no reino com responsabilidade espiritual. Você pode fazer isso através do botão Super Thanks aqui abaixo. Toda a ajuda financeira que chega até nós é usada para expandir este trabalho, levar a palavra mais longe e libertar mais pessoas que ainda estão presas sem saber. E se você sente no coração, faça isso com fé, porque quando semeamos em terra boa, a colheita é certa. Você acabou de ouvir verdades que o inimigo faz de tudo para esconder. E se chegou até aqui, é porque o Espírito de Deus está trabalhando algo muito sério na sua vida. Agora é o momento de agir. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar sofrendo e nem sabe por quê. Alguém que vive travado, confuso, doente, oprimido. E talvez tudo tenha começado com um presente, um objeto, uma lembrança. E se você sente que está sendo vítima de feitiçaria, inveja, maldições ou fofoca, saiba, você não está sozinho. Existe uma guerra invisível acontecendo, mas também existe um Deus que luta pelos seus filhos. Nós temos um canal exclusivo de oração, onde liberamos orações poderosas para romper cadeias, neutralizar ataques e cancelar toda maldição declarada contra a sua vida. Siga agora mesmo o nosso canal de oração. Porque o que foi revelado aqui precisa ser combatido também com armas espirituais: oração, jejum, santificação e autoridade. Não espere mais um ataque para agir. Não permita que o inimigo permaneça onde Deus já te deu poder para expulsar. Limpe sua casa, alinhe sua vida, remova o que precisa ser removido. E, acima de tudo, mantenha-se firme em Cristo, onde nenhuma seta do inferno prospera. A sua libertação começou no momento em que você decidiu ouvir este testemunho até o fim. E a sua vitória vai continuar crescendo à medida que você obedecer.